Olá! Há muitos casos de erros médicos, dos bizarros, como o esquecimento de objetos cirúrgicos dentro do corpo do paciente, aos trágicos, como os de bebês que nascem com paralisia cerebral em decorrência da demora no atendimento à gestante. A lista é imensa, os processos decorrentes dos erros se avolumam e todos tentam encontrar as causas. Fala-se em imperícia, imprudência, negligência, pressão da indústria farmacêutica, baixa qualidade das faculdades de medicina, falta de fiscalização em procedimentos feitos por clínicas e hospitais. São tantos os fatores envolvidos que seria injusto atribuir todas as responsabilidades a um único profissional. Mas é provável que a soma de todos esses fatores esteja na raiz do problema. O erro médico é o tema do Bom para Todos, que começa agora. Esses tipos de lesões à saúde e à vida envolvem uma lesão a um direito da personalidade. Quais os tipos de erros médicos que mais tem? Ela falou assim, pode ir você, levanta da cama e vai sozinha, você não tá morrendo não, foi só uma cesárea. Um nódulo no seio e a necessidade de uma cirurgia, ocasião que seria usada também para uma lipo e um implante de prótese de silicone. Esse foi o começo de uma tragédia na vida de uma jovem e bela mulher, um drama que se arrasta há 6 anos na justiça. Tiradas num passado bem recente, as fotos revelam uma mulher exuberante, que aos 35 anos de idade ocupava um importante cargo na indústria da moda brasileira. No auge da carreira, Carina Sampaio de Faria foi diagnosticada com um nódulo no seio que deveria ser retirado numa cirurgia. E aí aproveitou que ela ia ter que se submeter a esse procedimento para fazer um procedimento também estético, de colocação de prótese de silicone e uma microlipo. Durante a cirurgia, realizada em fevereiro de 2010, Carina teve uma parada cardiorrespiratória, que, de acordo com o relatório médico, durou 7 minutos. Reanimaram, fizeram os procedimentos de reanimação, estabilizou, as taxas dela estabilizaram e aí optaram por prosseguir com a cirurgia. Com a cirurgia, ela ficou em estado vegetativo, ela não levanta da cama, ela ficou com atrofia. Ela emagreceu muito, ela depende da família dela, que basicamente ela é divorciada, ela conta com o auxílio do pai e da mãe, que já são idosos, enfim, para atividades mais simples do dia a dia. A tragédia pessoal de Carina está num processo que se arrasta há 6 anos na Justiça Paulista. O hospital e a equipe médica são alvos de uma ação que não tem prazo para ser concluída. Ainda está em primeira instância. Por N questões, existem indicações de perito, de assistentes técnicos, e perícia, e laudo, e questionamento de laudo, às vezes reperguntas para o perito. Eu acho que uma das coisas que vai dar encaminhamento, vai definir, vamos dizer assim, o destino do processo é a perícia, né? É o que o médico vai dizer no procedimento de perícia. Fala, olha, identifico aqui que esse resultado teve por causa provável tal conduta ou tal circunstância ou tal medicamento que tenha sido ministrado. Emperrada na burocracia do sistema e na sobrecarga de trabalho do judiciário, a ação que pode garantir mais qualidade de vida a Carina esbarra em questões extremamente técnicas e no corporativismo. A prova é muito complicada porque o juiz não tem conhecimento médico e normalmente as varas que julgam essas causas são varas que julgam causas cíveis em geral. É uma questão específica que exige conhecimento técnico e, como exige conhecimento técnico, quem é que vai fazer a perícia? Quem é que vai ser o perito de confiança do juízo? Um médico. Nosso convidado de hoje é Rodrigo Serra Pereira, defensor público e coordenador do NUDECOM, o Núcleo de Defesa do Consumidor do Estado de São Paulo. Tudo bem, doutor Rodrigo? Tudo bem, Maria Amélia? Há médicos que dizem que os erros acontecem antes de se entrar na sala de cirurgia, na hora de decidir se deveria operar ou como deveria fazê-lo. Você acha que tem sentido essa afirmação? Então, nessas situações, a gente pode ter um erro anterior, realmente, pode ter algum sentido, no erro do diagnóstico, né? Sim. Ou, eventualmente, isso pode ser anterior no tipo, né, de tratamento que vai ser utilizado
para solucionar o problema de saúde da pessoa. Então, se o médico não aplica o procedimento adequado ou faz uma diagnose errada, isso pode gerar realmente um problema. Um erro médico. Na hora da cirurgia. Um dano para o paciente decorrente dessa escolha equivocada anterior. Ok. Pelas redes sociais, uma pessoa que pede para não ser identificada conta o seguinte: minha irmã sofreu com um erro médico e não quis prestar queixa por medo de ser perseguida, pois a nossa cidade é muito pequena. Como ela pode se defender? Bem, acho que o primeiro passo é procurar os órgãos de proteção, eventualmente de defesa do consumidor, ou um advogado, ou se não tiver condições de pagar um advogado, existindo a Defensoria Pública no local, a Defensoria Pública, para que se verifique se realmente há uma possibilidade em tese de erro médico ou não, com análise dos documentos, das provas que ela tem, né, para poder isso ser verificado. E, eventualmente, a questão de eventual ameaça, né, que ela possa estar sofrendo, alguma coação, a única solução realmente, se houver alguma ameaça, algum dado concreto de ameaça, ela pode lavrar um boletim de ocorrência, porque isso, em tese, seria crime, né? Essa coação, eventualmente, essa ameaça de cometer um mal maior a ela por conta dessa situação, acho que essa seria a melhor conduta no caso. Ok. Vamos ver as dúvidas da população nas ruas da cidade. Quais os tipos de erros médicos que mais tem? Eu li alguma coisa a respeito sobre os casos mais comuns, estariam sempre quase, a maior parte dos casos ligados à questão do parto, da hora do parto, ou os momentos que antecedem. Isso aparece com muita frequência na defensoria? Aparece, existe uma demanda nesse sentido, né? Casos que chegam, tanto na avaliação do momento, eventualmente, de fazer a cesárea, por exemplo, fazer uma cesárea eventualmente de forma antecipada, já pegamos casos nesse sentido na própria jurisprudência, né? Ou então, eventualmente, na utilização de técnicas médicas que podem gerar, eventualmente, no pós-parto, uma infecção. Existe notícia de situações como essa, a própria em relação ao prejuízo para a mãe em si, né? De uma infecção eventual posterior, pela técnica médica, pela falta de cuidados no pós-operatório, gerando problemas para a mãe. Você não está morrendo, foi só uma cesariana. Estas foram as palavras de uma médica 2 horas após a cirurgia, quando a paciente pediu ajuda para ir ao banheiro. Erro médico, negligência ou tudo isso junto? O primeiro filho de Jéssica e Vitor nasceu de uma cesárea. A saúde do bebê estava perfeita e o pós-operatório da mãe estava bem, até que ela precisou ir ao banheiro e pediu ajuda da médica que estava no quarto. Ela falou assim, pode ir você, levanta da cama e vai sozinha, você não tá morrendo não, foi só uma cesárea. Ela falou assim pra mim, aí eu achei que não era nada demais, eu levantei e fui. Ela pediu ajuda, eu até contestei a médica para ver se ela ajudaria, ela falou que não, ela falou que ela não precisava. Aí tudo bem, ela foi pro banheiro, ela estava bem até então. A médica terminou a visita e saiu do quarto. E ele ficou cuidando do bebê, aí eu gritei ele do banheiro, que eu não estava mais aguentando ficar de pé. Ela gritou, falou que estava se sentindo fraco, quando eu cheguei ela já caiu no chão e começou a sangrar. E ela estava com ponto interno, e todos os pontos estouraram, e por isso que sangrou, ela teve quase hemorragia. Ela falou que era para mim me virar sozinha, depois de 2 horas que eu tinha feito a cesárea. Não veio só ela, veio vários enfermeiros em seguida para socorrer. E a médica nesse momento? A médica, ela chegou e falou assim, engraçado que ela falou a coisa que ninguém ia pensar. Por que você não me chamou? Meio estranho, né? O casal não sabia nem o nome da médica. Sem qualquer informação, eles tentaram denunciá-la à diretoria do hospital. Aí, quando eu fui descrever a médica para me processar o hospital, todos os médicos disseram que não tinha nenhuma mulher daquela descrição que não quis me ajudar. Eu lembro, ela era branca, do cabelo ruivo até a altura do ombro, dos olhos verdes. Você vê que é um casal muito jovem, né? E naquelas circunstâncias ali, brigando contra um hospital inteiro, é uma relação desigual, né? Quer dizer, ali naquele momento houve o corporativismo, ele saiu, não sei se quer saber o nome do médico ou da médica, e ficou por isso mesmo, né? Quer dizer, uma relação muito desigual. Eles poderiam, por exemplo, não reclamar no hospital ou ir procurar, por exemplo, um órgão de defesa do consumidor, seria uma saída possível? Seria uma saída, eu acho que tanto se entender que há uma falta na ética médica, existe o Conselho
Regional de Medicina, né? Pode procurar os órgãos de defesa do consumidor, eventualmente, se não tiver condições de pagar um advogado, a Defensoria Pública também recebe essas pessoas e, eventualmente, podemos oficiar o hospital para que eles forneçam o histórico médico, o que foi adotado, né, para averiguar a conduta, eventualmente. Okay. Bom, saíram de cena os médicos de família, chegaram os especialistas, o cardiologista, o ortopedista, o gastro, dificultando ao profissional enxergar o paciente como um todo. Um dos grandes desafios da medicina moderna é estabelecer uma relação próxima entre médico e paciente. Veja algumas causas desse afastamento. O tempo dedicado a cada consulta é cada vez menor. Médicos reclamam de baixos valores pagos, especialmente por parte das operadoras dos planos de saúde. A linguagem técnica, por vezes utilizada nas consultas, faz com que o paciente não compreenda direito o seu problema. De que forma fazer com que esse encontro médico-paciente seja facilitador dos procedimentos a serem seguidos, doutor Rodrigo? O médico tem que informar o paciente de forma a ele saber exatamente quais as consequências, né, daquele tratamento ou eventualmente até de uma intervenção cirúrgica que ele vai sofrer. Isso tem que ser adequadamente informado para ele, para que ele tenha consciência, né, de optar ou não por aquele tratamento. No próximo bloco, como trabalha o CREMESP, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, encarregado de julgar casos de acusação de erro médico. Os problemas que nós observamos aqui que causam mais dificuldades é quando há uma dificuldade na relação entre o médico e o paciente. Se há uma relação profissional difícil, é a que se dá entre médico e paciente. E esse é um dos principais fatores que levam familiares, Ministério Público, Poder Judiciário e até hospitais a procurar o CREMESP, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, o órgão que julga se houve descumprimento da ética médica, imprudência ou imperícia e se a culpa é do médico ou não. O CREMESP, Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, recebe em média 17 denúncias por dia. São pacientes, familiares, Ministério Público, Poder Judiciário e até hospitais que buscam um conselho para denunciar médicos por suposto descumprimento do Código de Ética Médica. Os problemas que nós observamos aqui que causam mais dificuldades é quando há uma dificuldade na relação entre o médico e o paciente. Então aí, quando ocorrem esses casos, os médicos pode haver uma reclamação achando que o médico não foi zeloso ou que ele deixou de fazer alguma coisa que ele tinha que fazer, isso pode ser entendido como uma eventual imprudência, não é? Ou, às vezes, o paciente pode achar que o médico não tinha uma capacidade suficiente para fazer algum procedimento, que pode ser entendido como uma imperícia. As denúncias são apuradas pelo Conselho, que, quando encontra indícios contra o profissional, abre uma sindicância. Atualmente, o CREMESP tem 4.000 sindicâncias em andamento. Não são sindicâncias do mesmo ano, são sindicâncias que, por exemplo, tem sindicâncias de 1 ano, 2 anos. Dessas 4.000 sindicâncias, 15% delas viram processos ético-profissionais. Ou seja, 85% dessas sindicâncias, os casos são apurados e se chega à conclusão que não houve um indício de infração ao Código de Ética Médica. Em 2016, o CREMESP julgou 761 casos. 421 médicos foram considerados culpados. 337 foram inocentados. 60% das penas aplicadas foram confidenciais. Os médicos receberam advertência ou censura em avisos reservados. 40% foram penas públicas. Tem 3 possibilidades de pena pública. A primeira, a mais grave, é a cassação do registro profissional, que sempre tem que ser confirmada pelo Conselho Federal de Medicina. A suspensão do exercício profissional por até 30 dias e censura pública, tá? Que é uma censura que é publicada em órgãos oficiais, salvo engano, no Diário Oficial, e também em jornais de grande circulação. A investigação e o julgamento são conduzidos pelos conselheiros, todos médicos.
Aliás, eu nunca vi apenamento público por nenhuma outra categoria profissional no Brasil. Eu só vejo na nossa, certo? Nunca vi, realmente não vi. Então, apesar que é a base da sua pergunta, né, médico julgando médico, eu acho que, na verdade, nós julgamos mais do que os outros, porque nós julgamos, os outros eu nunca vi julgar. Atualmente, o CREMESP tem 4.000 sindicâncias em andamento, como a gente viu na reportagem. De 761 casos julgados em 2016, 55% foram condenados, 45% inocentados. Esses números são muito altos, doutor Rodrigo, e o que é que eles dizem sobre a medicina praticada no nosso país? São números significativos, né? Sim. E mostra também que o próprio órgão de classe avalia, né? Avalia e julga esses casos, né? Sim. É um órgão... Isso são situações independentes, né? A avaliação do órgão de classe, a gente tem as outras demandas que vão para o Poder Judiciário na reparação de danos, eventualmente, no caso da atuação médica. Pelo WhatsApp, a Tatiana, de São Paulo, quer saber. Quando um médico comete um erro, é ele ou o hospital que deve ser responsabilizado? Existem, em regra, a relação do médico, ele faz quando atua no hospital, tendo uma relação de preposição ou de emprego, o hospital é responsável. O artigo 14 do CDC estabelece uma responsabilidade civil solidária na prestação do serviço de toda a cadeia de consumo na prestação do serviço. Se esse serviço sendo defeituoso, todos os órgãos, os fornecedores da cadeia são responsáveis solidariamente. Então, a não ser que ele não tenha, em situações como o médico vá fazer uma cirurgia no hospital sem ter um vínculo de preposição ou de emprego, em algumas situações como essa, até o Superior Tribunal de Justiça entende que, nessas situações, o hospital não responde solidariamente. Mas, em regra, a responsabilidade é solidária entre o médico e o hospital. Ok. Será possível prevenir-se de um erro médico? Provavelmente não. Então, o que fazer se acontecer? É o que pergunta uma telespectadora. Como é que eu consigo comprovar que eu fui vítima de um erro médico? E aí, como comprovar? Normalmente, num processo judicial, a prova vai ser feita com o histórico médico, né, do paciente, tudo que foi adotado. Isso... E o paciente tem que ter acesso a essa cadeia toda do tratamento. Se solicitado, inclusive no curso de um processo, isso vai ser juntado nos autos. O hospital é obrigado a fornecer todo o tem que fornecer e vai ser um elemento de prova. Assim como, aí juntando esses elementos de prova, a declaração, o que está dizendo, a declaração do paciente, de testemunhas, e mesmo depois o que vai ser a prova mais importante, normalmente que vai ser feita de acordo com a análise de todos esses outros elementos, é a prova pericial. Sim. Normalmente vai ser feita por um especialista, um médico que conheça bastante daquele tema e em geral, aí, o problema maior é na definição do nexo causal, da ligação, do liame, da relação entre o procedimento, a cirurgia eventual que foi adotado e o dano que foi causado. Sim. Né? Então, normalmente, essa é a cadeia comprobatória que você tem num processo judicial. Ok. A Laurinda, de Mogi das Cruzes, pergunta pelas redes sociais. Qual a responsabilidade do Estado em caso de erro médico no SUS? O Estado, ele estando prestando o serviço de assistência à saúde, ele é responsável de acordo com a Constituição Federal, objetivamente, né, pelo eventualmente se houver um erro médico e a pessoa está sendo atendida num hospital municipal ou estadual, já que todos os entes da federação têm a responsabilidade de prestar o serviço de assistência médica, a depender do ente da federação esse que está prestando o serviço, esse ente da federação, município, estado ou união, vai ser também responsável pelo eventual erro médico cometido. Veja a seguir como recorrer à justiça em caso de erro médico. A justiça pode ser acionada independentemente da decisão administrativa do Conselho Regional de Medicina. O paciente poderá acionar judicialmente o médico na esfera civil para buscar indenização em razão dos danos que sofreu pela atuação do profissional, sejam eles materiais ou morais.
É possível acionar 2 órgãos do Poder Judiciário, dependendo do valor que se pretende pedir na ação: a Justiça Comum ou o Juizado Especial Cível. Se o paciente não tiver condições de pagar por um advogado particular, pode buscar assistência judiciária gratuita prestada pela Defensoria Pública. Nós vimos numa das reportagens do programa um caso de processo que se arrasta há 6 anos. As decisões de responsabilidade civil ou penal são sempre muito demoradas. De qualquer forma, vale a pena procurar pelos seus direitos? A questão da decisão de primeira instância, da probatória, eventualmente o que se pode ser concedido no curso do processo são tutelas de urgência, né? Eventuais necessidades, havendo verossimilhança, havendo uma congruência do que está alegando, até das provas que já foram feitas, o juiz pode deferir eventualmente uma tutela antecipada, antecipar o que ele vai dar na sentença final, justamente para tutelar interesses, necessidades, nesse caso sempre vai envolver a saúde e a vida da pessoa. Isso pode ser feito aí é em cada processo, né, essa tutela de urgência, como diz o CPC novo. Além disso, o problema todo está esses tipos de lesões à saúde e à vida envolve uma lesão a um direito da personalidade. Não é um direito patrimonial. Normalmente a gente está discutindo aqui um direito extrapatrimonial, né, que envolve questões de direito da própria personalidade. Isso, o direito não tem uma solução imediata, né, uma solução de reparação in natura ali pode existir, mas em geral isso vai ser feito com a reparação patrimonial, né, com uma indenização que só se chega ao final do processo. Não tem muito jeito. Doutor Rodrigo, muito obrigada pela sua presença. Eu quem agradeço, Maria Amélia. Muito obrigado. Para participar do Bom para Todos pelas redes sociais, anotar dicas ou rever o programa, é só acessar a nossa página no Facebook ou o site tvt.org.br. Nem todo resultado negativo de um tratamento decorre da má conduta profissional médica. Por exemplo, o surgimento de uma nova doença que agrava o quadro clínico, uma infecção hospitalar que ocorre mesmo em estabelecimentos de ponta. Erro médico é quando não se observou as regras técnicas da profissão, o que resultou em algum tipo de dano ao paciente. A medicina não é ciência exata. Os médicos não conseguem 100% de acerto. E eles, como qualquer ser humano, também aprendem errando. Só que nesses casos, o erro pode ser fatal. É preciso transparência absoluta nessa relação tão profundamente íntima que se dá entre 2 pessoas que, na maioria das vezes, mal se conhecem. Diante de tantas situações imponderáveis, seria importante regar a conexão médico-paciente com um pouco mais de humanidade, o grande desafio da medicina moderna. O Bom para Todos fica por aqui. Até a próxima.